De qualquer maneira, Marcelo, pessoal, eu tinha definido, não sei se meia hora, um pouquinho menos, acho que é só queria dar uma repassada em alguns conceitos iniciais, mas para a gente ficar, vamos dizer, com a mesma linguagem. Acho que muita coisa, eu imagino que o pessoal já sabe, vocês então, né, já tiveram inteligência artificial, pelo que eu entendi, Marcelo? Você dá aula para o pessoal disso, né? Boa parte já teve. Sim. Então. Mas, de qualquer maneira, para dar uma equilibrada em termos de termos, terminologia, uma coisa assim. Acho que antes de começar, até falar um pouquinho, muito rapidamente, acho que só para o pessoal saber quem eu sou um velho dinossauro da informática. Eu fiz engenharia aí perto de vocês, né, na Unifei. Eu fui estudante aí de 78 a 82. Na época eu era professor do cara objetivo também, da aula de matemática lá. Eu cheguei a dar aula em Santa Rita também, quando o objetivo abriu aí, eu dei aula aí, né? E depois em Pouso Alegre também. Aí eu terminei engenharia, daí eu fiquei um pouco na IFEI, eu terminei em 82, fiquei até 83, mas aí eu já fui para São José dos Campos. Aí eu trabalhei num centro de desenvolvimento lá na escola técnica, na ITEP, que foi uma escola técnica que eu tinha feito antes. Aí nós dávamos cursos para a Embraer, para as empresas da região, né? E depois depois de uns anos na área trabalhando com engenharia, na área de educação, eu acabei indo devagarinho fui para a Vibras, né, para a empresa. Depois eu acabei fazendo MBA e acabei sendo vice-presidente, várias empresas, acabei sendo vice-presidente da América Latina de uma multinacional americana hoje inglesa, na área de tecnologia. E aí, nos últimos 5, 6 anos, eu acabei, vamos dizer assim, saindo um pouco do avião, de ficar voando para toda parte. Voltei um pouco, fiz meu mestrado na área de ciência dos dados, comecei a escrever sobre eletrônica e acabei me envolvendo com essa. Minha intenção era exatamente tentar unir um pouco essa parte vamos dizer, do inteligência artificial com hardware, né? Essa coisa do embedded machine learning que me interessou bastante. Aí a gente acabou, me envolvi com o pessoal de Harvard, que tinha sido o primeiro curso que eles deram um curso de pós-graduação de TinyML em 2020. E aí, em 2021, eu resolvi pegar e preparei um curso para trazer aqui para a Unifei. Agora a gente já tem esse curso, a gente já está fazendo na Colômbia também, na Escola de Engenharia na Colômbia. A gente tem no Brasil o pessoal da Federal de São Paulo, Instituto Federal de Educação, no campus de São Paulo, São José e Guarulhos. Vários professores fizeram nosso curso ano passado aqui. Agora nós temos o pessoal da Federal do Rio Grande do Sul também, que vai começar um curso de TinyML lá, e o pessoal da Federal de Cubatão, também do Instituto Federal em Cubatão. Então a ideia é essa, e o Natel também aí vai entrar nessa brincadeira da gente aplicar um pouco aí o inteligência artificial para dispositivos embarcados, né, que é o que a gente chama aí do IoT 2.0, alguns chamam assim. Né? Mas legal, então do que a gente está... Qual que é a ideia, né? O que a gente vai fazer aqui, que eu quero falar para vocês. Isso quer dizer que é o conceito geral que vocês, todo mundo já conhece, quer dizer, o que é inteligência artificial, que a gente, na verdade, quer fazer, fazer um computador copiar o ser humano. Machine learning, quando a gente usa, né, essa habilidade das máquinas desenvolverem, né, na verdade, a partir de características, criar o seu programa, entre aspas, né? Vocês já viram, não é bem assim, mas vocês já viram com o Marcelo. E o Deep Learning, que é um subconjunto, que é onde a gente vai focar, né? Que é um tipo de algoritmo de Machine Learning que usa redes neurais, né? É que o pessoal vai entrando aqui, não sei porque devia entrando direto, né? Porque o Deep Learning, a gente hoje, a maioria das aplicações que estão acontecendo na prática com dispositivos embarcados usam algoritmos de Deep Learning. Tá? Então, é interessante, esses termos, né, o TinyML, e vocês vão ouvir falar muito também do Edge AI ou Edge ML. Né? Quando a gente fala de Edge ML ou Edge AI, são exatamente porque o Machine Learning é um subconjunto da inteligência artificial, eles são usados meio intercambiáveis, de maneira geral, não é bem correto, mas acaba sendo usado na prática. Né? Tem muita relação com a computação de borda, que vocês já devem conhecer. Né? Quer dizer, basicamente, o que a gente quer fazer? A gente quer fazer uma... Puxa, peraí. O pessoal vai entrando, vai ter que... O pessoal... na computação de borda, o que a gente faz é fazer inferência dos modelos, né, de inteligência artificial, dos modelos de machine learning, ali dentro do edge, né, dentro da minha rede. Né? Não necessariamente com dispositivos embarcados, né, mas poderia usar, por exemplo, um computador isolado, que não estou trabalhando com a rede, ou um celular, por exemplo, né, esse tipo de coisa, ou um Raspberry, né,
um NVIDIA, tá? Uma Javier, etc. Né? O EdML, né? o TinyML, que é um pouco o foco da nossa conversa de hoje, né? Que é o que a gente vai estar fazendo as experiências aí com o Kit, ele é mais subconjunto do EdML, mas quando eu uso dispositivos realmente pequenos, com baixa energia, que utilizam pouca energia. Tá? Então, o que vem a ser o TinyML de verdade? Nada mais é, né, do que... Primeiro, é uma área que está crescendo pra caramba. Hoje é uma área, dentro da área de inteligência artificial, é uma das áreas que mais crescem. Hoje, para vocês terem uma ideia, a gente tem algo, se eu não me engano, algo como o Gartner fala, algo como uns 10%, um pouco mais que isso, das aplicações de Deep Learning são voltadas para dispositivos embarcados. Se espera que lá para entre 2025 e 2030 isso chegue a 50%. Então, vocês imaginem que todas as aplicações, né, de machine learning aplicadas na indústria e de maneira geral, metade disso vão estar voltados para sistemas embarcados. Então, quer dizer, é uma área que vai explodir. Né? E quando a gente está falando, então, de TinyML, o que é isso? É um conjunto de machine learning que você já conhece, né? É algoritmo, mas mais aplicado a hardware, né? Quer dizer, na verdade, eu tenho aí um conjunto de coisas, né? Onde o meu objetivo é fazer análise on-device, né? Quer dizer, eu ir lá, capturar dados de um sensor, pegar esses dados, aplicar no modelo de machine learning e já ter uma inferência, né? Isso é um cachorro, isso é um gato, ou isso é uma anomalia no sistema, esse tipo de coisa, né? E de tal maneira que eu consuma muito pouco. Quando a gente fala consumir muito pouco, é que eu quero que o dispositivo ele fique sempre ligado. E, obviamente, a gente considera isso, quando a gente fala de TinyML, você imagina um dispositivo que eu posso trabalhar com bateria. Então, por exemplo, se eu pegar o meu relógio aqui, o meu iWatch, ele tem características de TinyML, porque aqui dentro ele tem uma série de características que ele usa modelos, por exemplo, para determinar meu movimento de braço, por exemplo, né? E o que ele fez é um modelo de inteligência artificial que consome muito pouca energia. Ou quando de repente, ele tem um microfoninho aqui, e quando de repente eu posso chamar e ele vai abrir, né? Ele também vai reconhecer a minha fala, um Alexa do tipo, que funciona com muito pouca energia, tá bom? Legal. Bacana. Então, TinyML é isso, né? É aplicar machine learning em dispositivos embarcados que estejam sempre, a ideia é que eles estejam sempre funcionando, gastando muito pouca energia, tá? E quando a gente pensa em pouca energia, estamos falando de microwatts ou miliwatts, né? Então, pensa em bateria, tá legal? Bacana, né? O que faz um dispositivo ser um TinyML? Duas coisas. Obviamente, TinyML vem de Embedded Machine Learning. Então, eu preciso de um sistema embarcado, Embedded System é um sistema embarcado, né, em português, né? E o Machine Learning. Mas, quer dizer, traduzindo isso, eu preciso de hardware, basicamente, preciso de software. Né? O hardware, em geral, esse hardware que a gente está olhando aqui é o que vocês têm na plaquinha, isso é uma placa de desenvolvimento, né? Isso é um Arduino, isso aqui é um Arduino Nano 33, que é uma placa de desenvolvimento, que dentro, depois vai entrar bem detalhe, um pouquinho mais de detalhe, dentro dela eu tenho um microcontrolador, que por sua vez tem uma CPU lá dentro, memória, sensores, etc. Quer dizer, ele é um conjunto de uma plaquinha de desenvolvimento, que eu tenho sensores, vários sensores de entrada, alguns dispositivos de saída, sistema de comunicação, etc. Né? E a gente vai usar um software, né, para, vamos dizer assim, fazer com que esse dispositivo consiga fazer inferência, né, em machine learning. E para isso a gente usa o TensorFlow Lite, né, que é um framework da Google, né, para desenvolvimento de projetos, desenvolvimento de treinamento. Na verdade, eu uso o TensorFlow para treinar um modelo de inteligência artificial, você deve ter usado bastante, e a gente usa o TensorFlow Lite depois para converter esse modelo que foi treinado para um modelo muito menor, para que eu possa depois embarcá-lo nesse dispositivo aqui. Tá bom? Então, legal. Então, hardware e software. Vou focar um pouquinho no hardware. Tá? Quando a gente fala de hardware, né, eu tenho uma infinidade de coisas. Então, como eu falei no comecinho para vocês, né, eu tenho, vamos pôr duas camadas aqui, né? Tudo é EdML. Então, lembrando, tudo é EdML. O que é?
eu estou querendo fazer machine learning na borda, ou seja, sem comunicação com as nuvens. Eu vou fazer inferência no local, junto do mundo físico. Eu vou aplicar o machine learning dentro do mundo físico. Obviamente, estou falando de inferência. Pegar um modelo que foi treinado em algum lugar e depois fazer a inferência, né? Pegar dados novos e entrar na entrada desse modelo e ver, fazer uma inferência desses dados, né? Legal. Então, tudo isso é EdgeML. Aí eu vou dividir em dois conjuntos. O TeamML, onde eu gasto pouca energia, como a gente comentou, e alguns exemplos para vocês. O kit que vocês estão usando hoje, ó, ele está aqui. Tá? Aqui eu fiz nessa linha horizontal aqui, nós temos, vamos dizer assim, o poder de processamento, a CPU. Né? Então a gente tem, hoje, vamos dizer assim, de maneira real, projetos reais na prática, a gente vê projetos. Primeiro, todos esses caras que eu estou mostrando aqui são 32 bits. Todas as CPUs são de 32 bits. Tá? Eu consigo fazer algumas aplicações muito específicas de machine learning, bem mesmo modelinhos bem simplesinhos, tradicionais, como árvore de decisão, etc., quando eu tenho algumas aplicações onde eu tenho alguns dados tabulares, por exemplo, que não são complexos. Mas quando eu estou no mundo físico e estou trabalhando com sensores, com sensoramento de alguma coisa com real, como vibração, som, imagem, esse tipo de coisa, quer dizer, vibração, som, imagem aqui, são dados complexos, né? Então, fica muito difícil eu trabalhar, por exemplo, com modelos pequenininhos, né? Modelos de machine learning tradicional e em dispositivos de 8 bits, né? Como um Arduino Uno, que usa um microprocessador da Atmel, etc. Então, aqui, de uma maneira geral, quando a gente fala em aplicações reais, em geral, eu estou falando de processadores, microprocessadores de 32 bits, pensando na linha de CPUs da ARM, um exemplo que eu tenho aqui é o Raspberry Pico, né? Esse cara foi lançado ano passado. Na verdade, isso aqui também é uma plaquinha de desenvolvimento, né? E aqui eu tenho, nesse quadradinho do meio aqui, quer dizer, aqui eu tenho o meu microcontrolador aqui, né? Que é um 2040, né? Esse cara, ele é dual, ele tem duas CPUs, as duas CPUs são Cortex M0, que é a linha mais simples das CPUs da ARM, né? 32 bits. E esse cara funciona super bem para, por exemplo, vibração, né? Aplicações que tem sensor de temperatura, sensor de pressão, sensoriamento de uma maneira geral, né? Quando você faz classificação de sinal vindos de sensores, e a gente está falando então aqui, ó, de modelos, aqui eu estou falando de modelos de machine learning que são da ordem de 20 kilobytes, o tamanho do modelo, tá? O modelo final, uma vez que você treinou ele consigo reduzir, eu tenho técnica de redução na ordem de 20 kilobytes, ele roda super bem nesse tipo de dispositivo. Tá? Depois, eu quero trabalhar com um sistema já de som, classificação de som. Eu tenho aplicações que eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, né? Aí eu já preciso, no mínimo, ter um Cortex M4 aqui, quer dizer, um pouco mais de poder de processamento, um pouco mais de memória, não necessariamente, mas em geral os modelos são maiores, né? Então, esse tipo de kit que vocês têm aí com vocês, né, que já é uma linha, esse cara da Arduino já é uma linha semi-profissional, essa placa de desenvolvimento, mas que funciona super bem, né? Ou, por exemplo, um parente dele, o ESP32, muitos de vocês devem, aí já usam um outro tipo de processador lá, né, que veio que é chinês, que é muito bom também. O único questionamento que eu faço da linha da Expressif é um pouco a documentação, que eu acho um pouco falha, né? Mas como é bom, né? Funciona legal. Tá? Então, na área tanto de vibração, tanto de sensores com vibração, sensores clássicos, né, como temperatura, pressão, etc., e som, essa linha funciona super bem. Né? Funciona também com imagem? Também funciona. Nós vamos até, no seminário na próxima semana, vocês vão ver que dá para a gente fazer classificação de imagens usando esse cara aqui. Mas é um pouco mais difícil, é mais complexo, porque a imagem, eu já preciso as imagens, elas são mais complexas em termos de tamanho. Né? Bom, aí nós vemos, aqui a gente vai para uma outra linha que ainda é na borda do que a gente chama de TeamML, que já são dispositivos da linha profissional da Arduino. Então eu tenho o Portenta aqui, eu tenho o novo NiClaVision aqui,
que são caras que trabalham com Cortex M7. Mas, obviamente, já são para aplicações sérias, mais industriais. Para vocês terem uma ideia, esse carinha aqui, você compra ele por, assim, preço de mercado, já numa placa de desenvolvimento aqui, $4, né? Você consegue comprar ele com $2, $2, se você comprar isso em quantidade para desenvolver um projeto de larga escala. Esse cara aqui já está na faixa dos $16, $20, né? O processador, tá? Esse cara aqui, a gente já passa dos $100, né, em termos de valor. Então, quer dizer, acaba sendo caro. A gente vai falar um pouquinho depois deles. E depois, no que a gente não considera mais TinyML, mas ainda é o EdgeML, o Machine Learning da borda, eu posso considerar o Raspberry, um smartphone, um Jetson Nano. Esses já usam Cortex-A, né, que já é um processador muito mais poderoso. Então, mesmo quem não trabalhou nunca com Raspberry ou com Jetson, imagina o telefone de vocês, né? Um Android, um iPhone, o poder que eles têm, né? E ele faz um monte de EdgeML, né? Quando ele lê a tua Way aqui, como eu falo, impressão digital para abrir, ou o iPhone quando faz a detecção do rosto, ele não está comunicando com ninguém, né? Ele toma a decisão, ele faz uma inferência daquele modelo de machine learning ali. Ele está fazendo uma classificação, ele está detectando se é você ou não é você, né? Então, só para vocês terem uma ideia. Então, um pouquinho mais, em termos de... Voltando aqui no RAID, um pouquinho mais de dados, só para comparação. Então, a gente está aqui, certo? É o que a gente vai usar hoje nas nossas experiências aqui nesse seminário, né? Como eu falei, isso aqui é um Aranx M4. A gente volta para cá desde a linha do M0, todos são 32 bits, e aqui eu vou subindo, né, até os M7. Na verdade, esse cara ele é dual, ele também tem um M4 lá dentro, mas o que faz a característica de trabalhar legal com imagem, por exemplo, é o M7 aqui. Aí, frequências, para vocês terem uma ideia, o nosso kit aí trabalha com 64 MHz, né, que é uma frequência boa, trabalha bem, mas, por exemplo, esse cara, apesar dele ser menos poder de processamento, ele é mais rápido, tá vendo? Então, só para ter uma questão de comparação. Aqui o S32 eu botei para dar uma referência para vocês. Uma característica que é super importante quando eu trabalho com TinyML é a memória RAM, tá? Porque quando eu vou fazer inferência, né, quando eu vou rodar o modelo, eu preciso ter suficientemente RAM para poder entender o modelo. A parte do resto, eu vou trabalhar com som, tem que ter um buffer do som, etc, né? Mas quando tem um modelinho que eu vou gerar o meu tensor de entrada, vou passar para dentro de um modelo, gerar o tensor de saída, para tomar alguma decisão, né, daqueles dados que eu estou colocando ali, fazer inferência, a memória é super importante. Então, essa é uma limitação, infelizmente, é uma limitação importante que a gente tem nesse kit. De novo, funciona super bem para esse cara aqui, que ele usa a CPU dele, o microcontrolador ele é da Nordic, tá? O fabricante é o Nordic, e dentro dele usa uma CPU. A gente fala CPU, na verdade, é só a ISO, né? Como é que o silício foi montado ali, mas quem monta é a Nordic, nesse caso específico aqui, né? Então eu tenho só 256, tá? Então funciona super bem. Para imagem ele já fica um pouco dúbio. Você vê a diferença aqui, por exemplo, esses caras já têm 1 mega de RAM. Então, essa dá uma diferença enorme, né? A ROM também é importante, porque é a memória flash, na verdade, do meu controlador, é onde eu vou colocar, onde vai estar o nosso programa, né? Eu armazeno o programa ali, eu armazeno o programa na ROM, na flash, e aí eu executo ele na RAM, tá? Mas o próprio Arduino Nano que vocês vão usar aqui, ele tem 1 mega de ROM. Para a maioria das aplicações que a gente faz, ele é mais do que suficiente. Então, até hoje eu não tive nenhum problema aqui, mas aqui é um problema sério, tá? Algumas dessas placas você encontra por aí para desenvolver o TinyML, tem rádio, por exemplo, né? Esse carinha nosso aí, ele tem Bluetooth, né, de baixa energia, né? O Raspberry Pi não tinha nada, agora acabou de lançar semana passada uma versão nova que chama a versão W com Wi-Fi, depois vai sair com BLE também. Aí o S32 é o mais comum no mercado, que você tem tanto Wi-Fi quanto BLE, e aí todos os outros têm. Em termos de sensores na placa de desenvolvimento, nós vamos entrar em bastante detalhe. Esse é o mais completo de todos, tem vários sensores. Depois eu vou falar para vocês o que tem nessa plaquinha de desenvolvimento de vocês, né?
O Raspberry Pi não tem nenhum, o ESP2 não tem nenhum. Essa é uma alternativa, é um dispositivo também legal, baratinho, custa, sei lá, 20, 30 dólares, tem um monte de sensor embutido aqui. E o Arduino e os Portenta. O Portenta não tem nenhum sensor, você tem que acoplar um shield nele. Tá? Por exemplo, aqui eu tenho um Portenta aqui, e aí eu, por exemplo, eu tenho um shield de visão. Né? E esse aqui, eu tenho uma caixinha que eu coloquei aqui, esse aqui já é um Nikla, e aí ele já tem dentro dele alguns sensores, como o sensor Time to Fly, para distância milimétrica, microfone, além da câmera de 2 megapixels. Tá? Então, só para você ter uma ideia. Então, esse é o hardware. Tá? Legal. Software, pessoal. Basicamente, deixa eu correr aqui, em termos de software, né? Nós vamos trabalhar, basicamente, a gente trabalha no campo do TinyML, o framework mais usado é o TensorFlow. Vocês devem saber que eu podia usar, eu tenho outros frameworks, né, para desenvolver machine learning, deep learning, né? Mas a gente trabalha com o TensorFlow, né? A gente usa o TensorFlow para fazer o treinamento do modelo e depois a gente usa o TensorFlow Lite para converter e otimizar o modelo para dispositivos embarcados, né? Aí eu vou fazer o deploy dele, tá? Por exemplo, aí eu vou jogar isso para Linux no Raspberry, eu posso usar isso já, eu posso usar o modelo do jeito que eu criei no TensorFlow Lite em Python, por exemplo, e jogar isso usando um TensorFlow JS, por exemplo, para rodar num browser, né? Ou fazer uma segunda modificação que eu chamo de TensorFlow Lite Micro, que eu consigo transformar ele num buffer especial para ser lido por dispositivos embarcados, onde eu estou trabalhando com bare metal, né? Não tenho nenhum sistema operacional, não tenho nada. Tá? Então, então, em termos de software, a gente trabalha com o TensorFlow Lite Micro para jogar aqui dentro. Tá? Legal. Então, isso só para dar um overview para vocês do que é o TinyML, então é hardware mais software, beleza. Tá? Rapidamente falar um pouquinho de aplicações para vocês. Eu tenho, existe uma infinidade de sensores que eu posso utilizar. Basicamente, qualquer sensor, ele gera sinais, geram dados que podem ser trabalhados dentro do universo aí do TinyML. No workshop que vocês vão ver na semana que vem, por isso que eu separei aqui, as 3 linhas principais que a gente vai abordar vai ser som, vibração e visão. Som vai usar o sensor de entrada um microfone, né? Ele vai trabalhar com sinais de áudio. Vibração eu vou usar acelerômetro, né? Eu vou usar acelerômetros aqui para pegar uma vibração de um maquinário, ou para pegar classificação de movimentos, e a visão na parte e os exemplos vou pegar a visão. Então são os três grandes áreas que a gente vai ver. Legal. Dentro do campo de visão, a aplicação mais comum que a gente encontra é a aplicação de um assistente pessoal, uma Alexa, o Google Assistant, que basicamente o que eu faço aqui é classificação de palavras, tá? Então, por exemplo, aqui depois vocês, eu não vou entrar hoje para não perder tempo, depois vocês dão uma entradinha nesse vídeo aqui, que é um dos exemplos da minha aula que eu dou lá. Por exemplo, eu venho aqui, você pode fazer uma inferência aqui, né? Na verdade, o que eu estou fazendo? Eu falei a palavra Unifei, foi o que eu fiz com o pessoal. A gente treinou para isso um modelo, em vez de falar Alexa, eu falava Unifei. Tá? O microfone digital capturava essas palavras aqui, né? numa frequência de 16 kHz, 16 bits. Né? Cortava esse pedacinho de 1 em 1 segundo. Eu converti isso daí, jogava do domínio do tempo, do domínio da frequência, para criar uma imagem. Nós vamos ver em detalhe exemplos disso na semana que vem. E uma vez que eu tenho essa imagem, na verdade, o que eu faço é uma classificação, como se fosse uma classificação de gato e cachorro. Só que uma imagem pequenininha, que no fundo é uma imagem daquele som. O que eu tenho aqui, na verdade, são caixinhas aqui. Cada caixinha eu vejo a potência, vamos dizer assim, das frequências, as frequências envolvidas em cada um dos escaninhos que eu coloquei. Então, gera uma imagem de frequência daquele som. Então, eu converto som em imagem, porque esse sinal é muito complexo. E isso é um sinal mais fácil de ser tratado pelo modelo de Deep Learning. Eu uso um modelo convolucional aqui e consigo interpretar, consigo classificar essa imagem. Então, eu consigo classificar uma imagem da palavra, ou da palavra Unifei, né? Ou da Alexa, ou o que seja,
diferente de qualquer outra palavra. Então, esse modelo que eu dei um exemplo, quando vocês entrarem aqui, vocês podem ver, na saída eu tinha três classes, uma era IEST, a outra era Unifei, a outra era silêncio. Então, eu conseguia fazer essa classificação aí, tá bom? Quer saber? Acho que eu vou entrar aqui para você. Acho que vai, pelo menos esse aqui, vai. Acho que vale a pena para vocês. Caramba. Acho que vale a pena ser só esse caso aqui. Apesar que a gente perde um tempinho, mas. Yes. Eu falei yes, acendeu a luz verde. Tá vendo? Unifei. Unifei acendeu vermelha. E Yes. aqui vocês estão vendo aqui. Ele está dando a probabilidade. Ele pegou IEST com 0,93. Quando não falam nada, silêncio. E assim por diante. Yes. Então ele tá o microfone que está aqui, ele está capturando a minha voz. Yes. Ele está fazendo a conversão, aquilo que eu mostrei ali, e aí ele está indo e fazendo a inferência, tá bom? Legal. Vamos lá. Mas é interessante uma coisa que eu queria comentar com vocês. Não é, apesar que esse é a aplicação mais comum que a gente vê para o TinyML, que é para o assistente pessoal com som. Esse é um exemplo que eu deixei para vocês aqui, por exemplo, que foi um paper que eu fiz com o pessoal lá da África, onde a gente classificava diferentes tipos de mosquito. Então, pelo som da batida da asa, né, eu conseguia diferenciar se o pernilongo era lá um Aedes aegypti ou não. Tá? Vocês podem entrar aqui, aqui tem todo o software, o hardware que eu deixei para vocês aqui. Tem um GitHub ali, tem todas as informações ali, o paper e vai aparecer vai ter um congresso agora em Chipre que a gente vai estar apresentando lá. Mas basicamente, quer dizer, o que eu tenho aqui, por exemplo, aqui é um exemplo que eu peguei então todos os componentes de frequência de um sample de um Aedes aegypti, são vários samples, né? E a gente vê que na verdade eu tenho algo em torno de 500 aqui, ó, mais ou menos 500 Hz, 550 Hz. Eu tenho o grosso o grosso da frequência, vamos dizer assim, da batida da asa, mais alguns componentes, né? Aí eu transformava isso daqui num espectrograma e aí classificava esse cara e a gente conseguia diferenciar o tipo de mosquito. Ontem, meus alunos, por exemplo, apresentaram os trabalhos finais do curso. Por exemplo, foi muito legal. Uma turma fez classificação de som com doença pulmonar de DPOC. Né? Então, conseguia diferenciar se a pessoa está respirando normal ou está doente. Outros, por exemplo, fizeram classificação de ronco, usando o som. Tá? Legal. Outra linha, vibração. Né? Então, esse é um exemplo. Né? Por exemplo, para fazer movimentação de carga, é muito utilizado. Eu tenho um container, eu vou transportar um container, eu posso deixar um acelerômetro no container e treinar um modelo que aí, de repente, depende de como eu estiver movimentando, quer dizer, se está parado, eu tô registrando que aquele container está parado, ou que eu estou usando um forklift, quer dizer, ele está sendo levantado, ou a gente está andando numa ferrovia ou num caminhão, quer dizer, estou transportando numa linha mais ou menos reta, ou eu estou transportando por um navio, etc. Né? Então, o que eu faço? Eu vou lá, eu coloco o sensor, capturo os dados do sensor naquela classe que eu conheço, treino o modelo, depois, em vez de eu guardar, você imagina que eu vou pegar uma carga que está saindo aqui do Porto de Santos, aqui no Brasil, e indo lá para a Indonésia, para aqueles lados lá, a quantidade de movimentação da carga. Imagine você capturando sinais de sensor, de um acelerômetro, sei lá, a 100 Hz, estou mostrando a 100 Hz. Quer dizer, a cada segundo eu tenho 100 amostras, no mínimo de 3 eixos, tenho 300 dados por segundo durante dias. Não tem sentido. O que eu faço é diferente. Eu treino e à medida que a partir dos dados do acelerômetro, eu consigo dizer o que está acontecendo com aquela carga. A carga está parada, está andando, está subindo, está descendo. E eu guardo só o resultado daquilo. Perceberam? E com isso eu consigo resolver um montão de problemas. Né? Essa é uma aplicação super legal. Esse é um projeto, por exemplo. Depois, todos os projetos, tudo que eu estou mostrando para vocês, tem um link aí na apresentação. Né? O Marcelo, acho que deve ter passado para vocês o PDF, né? E vocês entram lá e tem todos os detalhes, tá? Isso, por exemplo, foi um projeto da turma do ano passado. O pessoal botou um kit como o de vocês, colocou em mancais aqui de uma máquina, né? Eles danificaram aqui, por exemplo, um dos rolamentos e eles conseguiram identificar, então, se a máquina estava boa ou estava mal. E, inclusive,
pegaram um conjunto de dados de uma máquina funcionando bem, né, e fizeram detecção de anomalia. Então, eles usaram aqui, por exemplo, modelos como Camins, né, que aí eles fazem clusters. Eu tinha clusters, o cluster dos dados que vinham do sensor que funcionavam bem. A hora que você tinha uma situação que está completamente anômala, eu posso ligar um alarme. Então, eles faziam isso, geravam um alarme, e aí mandavam um sinal, no caso, usando o BLE. Na prática, a gente usa muito LoRa, né, para mandar, porque eu vou precisar só de poucas informações para mandar, não quero gastar muita energia. Então, TinyML ligado no LoRa é o que está dando um boom aí no que a gente chama nesse IoT 2.0. Né? O TinyML está restrito a fazer o machine learning na ponta do sensor, e aí eu posso acoplar em métodos modernos como o LoRa para mandar pequenos pacotes, né, e mandar poucos dados, mandar para fora. E com isso também mantendo o conjunto de pouca energia. Né? Então, com isso eu consigo usar meses, até anos, um sistema. E aí vai. Aí eu posso, por exemplo, casos reais que se usa na África para controle de elefantes. Hoje estão salvando elefantes com exemplos desse tipo, onde eu pego os sinais dos sensores e determino qual é o movimento, o que está acontecendo, se ele está agressivo, se ele está parado, se ele está andando. Eu tenho vários exemplos que o pessoal usa hoje na agricultura para boi, para saber se o gado está andando, está parado, está comendo, esse tipo de coisa. Né? Tá? Visão. Né? Basicamente, eu tenho dois tipos. Eu tenho várias aplicações no campo do computer vision. Tá? Mas se a gente for olhar dentro das aplicações que você pode fazer na área da visão computacional, dois modelos muito conhecidos são classificação de imagem, né? Onde eu tenho uma classificação que a gente chama de multiclasse. Vocês devem ter visto isso, né? Isso é coisas mais tradicionais que a gente vê aí no diferenciar um gato de um cachorro. Eu tenho uma imagem de um gato, tem uma imagem do cachorro, eu digo, ponho isso num modelo de classificação de imagem e diz, é um gato com tanta possibilidade, probabilidade, é um cachorro com tal probabilidade, né? Então, esse é um exemplo. Posso ter também detecção de objetos, né, que basicamente é classificação multilabel mais localização do objeto. Eu vou falar dele um pouquinho depois. Mas dentro do classificação de imagem, né, exemplos muito utilizados hoje em dia, por exemplo, detecção de fogo florestal. Esse é um projeto que foi feito aqui de colocar a TinyML num avião, um drone, para determinar quando tem fogo. Isso aqui foi uma prova de conceito, usando esse kit de vocês também, num dos trabalhos dos meus alunos lá do curso de EST01, lá da Unifei. Também, na verdade, pegando a câmera e detectando se tinha fogo ou não tinha fogo, usando uma rede convolucional. Então foi legal, eles tiveram bastante problema quando pegava o pôr do sol, ele confundia, dava falso positivo. Aí junta mais dados de pôr do sol para que não incêndio, e funcionou legal. Eles falaram uma coisa simples, quer dizer, eles apontavam para uma imagem que tinha fogo ou punham fogo, acendia o LED vermelho, e aí quando não tinha, acendia o verde. Mas era uma prova de conceito, mas usando totalmente standalone, totalmente offline, fazendo a inferência no dispositivo embarcado. Mas, obviamente, o treinamento foi feito fora. Né? Legal. Um outro exemplo também de um projeto de um aluno, isso já foi um projeto de graduação, um projeto final, um TFG, né, um TCC, não sei o que vocês chamam aí no Inatel, lá na Unifei é TFG, né, trabalho final de graduação. Um dos meus alunos, lá, o João Vitor, ele foi aluno do meu curso, mas depois ele fez um projeto, ele foi nas fazendas de café da região aí do sul de Minas, e ele capturou um monte de vários datasets de doenças, né, de doenças do café aqui, de ferrugem e outras coisas, né? E aí ele fez um sisteminha, daí ele fez totalmente standalone, que a partir de uma folha ele dizia qual era a doença, usando um dispositivo que custou R$200. Né? Na verdade, esse cara aqui, ele usou um RISC, então um RISC-V, tá, que tem um processadorzinho interno para rede neural, um processador chinês da CID, né? Com uma câmerazinha um pouquinho melhor que essa nossa aquela nossa aí, mas ele funcionou super bem. E até ele fez, o projeto é bacana, vocês podem entrar aqui no Haxer. E aqui também tem um vídeo com o projeto dele que ele apresentou. E é legal porque ele fez um projeto em cascata. Então ele pegou algumas doenças ele pegou, sei lá, ele queria classificar 6 doenças. Aí ele fez um classificador de 3 classes, doença A, doença B vamos dizer, um conjunto de doenças que ele não sabia qual era. São doenças de pontos marrons lá, né? Aí, se fosse aquela terceira classe, ele ia para um segundo modelo, passava por um segundo modelinho,
tudo dentro do microcontrolador. Ele fez 2 modelos em cascata, onde ele capturava isso daí. Aí ele dizia, aquele que é ponto marrom é a doença A, B ou C, não sei qual que é, não me lembro mais os nomes, mas vocês entram aí e vê. Mas é um exemplo super clássico, né, do uso. Tá? E como eu comentei rapidamente, isso também é super novo, apesar obviamente, a detecção de objeto é algo extremamente utilizado hoje em dia. Quer dizer, você pega teu celular, ele detecta teu rosto, né? Ele consegue saber, a coisa mais comum que você tem hoje é detectar onde está teu rosto, ou o rosto das várias pessoas na foto. Vocês pegam a câmera, ele já... Mas eu estou falando de um celular, lembra? Já uso um ARM Cortex-A aqui dentro, não é TinyML, já é um EdgeML, porque isso aqui não dura meses, né? Dura um dia e olha lá, a bateria disso aqui. Mas isso, detecção de objetos, era praticamente impossível de você conseguir fazer isso rodar em dispositivos embarcados. Por quê? É muito complexo. Fazer um modelo para classificar a imagem é mais fácil, né? Modelos para detectar objetos é muito mais complexo. Tem vários métodos, né? Tem o IOLO, DNN, tem vários métodos, mas são métodos complexos, que ou o IOLO, que eu pego de uma vez só e consigo tirar aonde que está o objeto. Basicamente, eu vou definir aonde que está o objeto dentro da imagem e que objeto é esse. Quer dizer, aí eu faço a classificação. Eu tenho vários métodos, mas imagina, uma maneira mais simples. Eu teria que determinar uma janela aqui, correr essa janela por essa imagem aqui, né? E aí o que eu vou fazendo é a hora que eu vou correndo essa janela, esse é um modelo mais intuitivo e mais simples, mas os modelos são mais complexos que isso, e eu faço uma classificação em cada uma das janelinhas, depois aí eu vou pegar, sei lá, aqui veio deu gato, cachorro, e aí a hora que eu vou, e aí eu tenho métodos para remontar isso aí, para dizer, então, esse é um conjunto de pixels que está nessa região, na verdade, né? É onde que está o meu gato, aqui tá o meu cachorro e assim por diante. A questão de uns meses atrás, a empresa Edge Impulse desenvolveu um mecanismo que chama FOMO, tá? Que é uma detecção de objetos, mas sem o tamanho, sem exatamente o tamanho do objeto. Na verdade, por exemplo, isso aqui é um exemplo que é um exemplo que eu fiz. Aqui eu fiz aqui eu escrevi, daqui vocês entram aqui, eu tenho um artigo que eu escrevi aqui na Hackster, o projeto inteiro, aonde eu treinei um modelo de detecção de objetos para diferenciar, por exemplo, aqui, exatamente os dispositivos que está comentando aqui de TinyML, né? O nosso kit aqui, duas SPCAM aqui, eu tenho um Xiao aqui, eu tenho o Vio aqui, eu tenho o Pico aqui, né? E aqui eu usei um Arduino Portenta, tá? Aqui. Então, a partir dele, essa imagem que o Portenta gera, e aqui, então, ele conseguia ver, eu tenho aqui, eu tenho um pico aqui, eu tenho um Vio aqui, eu tenho um Nano aqui, né? Eu tenho duas SPCANs aqui nessas coordenadas e tenho 2 XAL nessas coordenadas. Você vê que na verdade, ele fornece mais ou menos a coordenada da onde que está o objeto, né? Ele funciona bem se os objetos não estão sobrepostos e se os objetos são mais ou menos do mesmo tamanho. Até que eu testei com objetos diferenciados e ele conseguiu. Em teoria, eu também conseguiria fazer com o kit que vocês têm na mão aí, mas é bem sofrível. Quer dizer, os erros, o erro não vai ser tão trivial. Tem sentido mesmo eu fazer já com algo da linha profissional. Tá? Mas isso é algo super novo, o pessoal está começando a utilizar isso agora, porque até pouco tempo atrás eu não conseguia fazer detecção de objetos para o TinyML, vamos dizer assim. Agora a gente consegue. Então é muito legal. Eu fiz vários projetos com detecção de objetos usando o Raspberry, né? Que aí beleza, é tranquilo, porque eu tenho potência, poder de processamento, eu tenho memória, etc. Mas aqui era muito mais complicado. E, gente, eu consigo fazer isso aqui inclusive, interessante. Por exemplo, um projeto de detecção de objetos tradicional, né? Para usar no Raspberry Pi, né? Eu faço a detecção do objeto, sei lá, 5 frames por segundo. Eu consigo, com esse cara aqui, usando o mesmo Raspberry, ir para 30 frames por segundo. Então, com isso é muito legal. Obviamente, perco o tamanho. Não consigo ver o tamanho. Mas eu consigo... Mas na maioria dos casos, eu estou querendo saber, por exemplo, contagem de objetos ou
quantos objetos tem, onde eles estão exatamente na minha imagem. Não necessariamente o tamanho não é tão importante, às vezes, para mim. Se for importante, não dá para usar. Mas se não é importante, beleza. Um exemplo, esse é um projeto final de um projeto de graduação de um dos meus alunos. Ele, na verdade, é um aluno da Universidade de Madrid, que está fazendo 2 semestres aí na Unifei, e eu orientei ele nesse projeto. A gente usou o Nicla aqui, e o que a gente fez aqui, a gente via as abelhas aqui, contava as abelhas, tá? Queria mostrar rapidinho, acho que é legal. Tá? Só para vocês verem rapidinho, ó. Eu tenho umas imagens aqui, ó, vocês estão vendo as abelhas aqui, né, nessas imagens, e aqui você está vendo, ó, ele dá, obviamente, ele erra, mas ele vai ver aonde que está a abelha. E um detalhe interessante, isso aqui eu rodei o modelo em TensorFlow Lite, tá? E eu usei aqui MicroPython, tá? Para fazer a inferência, tá? Eu estou usando, então é legal. Em geral a gente faz a inferência em C, porque ele é menorzinho e tal. No caso o MicroPython funcionou bem para esse tipo de projeto aqui, tá? Só por dar um exemplo para vocês aí, tá? Legal, isso aí, como IDE, usei o OpenMV, ele trabalha com MicroPython, tá? Legal. Pessoal, rapidamente, esses são as 3 grandes áreas, mas eu tenho outros tipos de sensores, como eu falei. Esse aqui é um projeto usando um Heart Rate Monitor, que também foi um projeto de graduação de alunos, que eu fui orientador do aluno meu lá da Unifei. Aqui nós temos um laboratório da Unifei, onde, usando o que a gente fez, a gente fiz um treinamento enorme com um monte de dados da Fisionet de fibrilação, né, de fibrilação atrial, né, e a gente treinou o modelo, tá, e o modelo conseguia diferenciar, usando só o lead 1, né, no caso um lead, eu conseguia diferenciar se a pessoa teria problema ou não. Então, tem fibrilação atrial ou não, e conseguimos mais de 95% de acerto, de accuracy. Um projeto super legal. Então, para você ter uma ideia, um projeto não é nem áudio, nem imagem, né, nem som. É o outro tipo, mas a gente conseguiu fazer legal. A gente pegava o sinal do coração, transformava isso daí, né, em imagens de um batimento, e essa imagem, a gente treinou essas imagenzinhas, né? Então, o que a gente fez lá, o que a gente treinou usando o TensorFlow, a gente teve que aplicar isso em C++ para jogar no dispositivo, e funcionou super bacana. Tem o vídeo do Guilherme aqui explicando como é que ele fez. Aqui vocês têm o GitHub também, que tem todas as informações, todo o software que foi usado. O paper está lá também. Tá. Legal. Pessoal, rapidamente, não é só classificação, esse é um exemplo bem interessante de regressão, que eu também, isso aqui é um artigo que eu escrevi usando regressão com TinyML, tá? E que eu posso aplicar. Esse aqui foi o artigo que eu fiz, que na verdade é a base de um paper sério científico que está sendo lançado na revista Sensors. Depois eu mando o link para vocês, daqui não foi publicado, deve publicar semana que vem, para monitoramento de equipamento preventivo que a gente fez, de equipamento médico, manutenção preventiva, que a gente usou regressão, usando o TinyML. Mas, por exemplo, isso aqui é bem legal. Aqui você tem estimação de peso de arroz por imagem. Essa mesma filosofia foi aplicada por um meu aluno Pedro, no TFG lá no IFEI, que eles usaram lá na escola de medicina lá para ver quantidade de medicina, né, de remédio que tinha dentro de uma seringa. Tá? Então, dentro dessa filosofia, quer dizer, fazer várias imagens, fazer uma regressão, né, em vez de classificação, porque com isso eu consigo usar. Eu tenho um neurônio só de saída, né, na regressão, e eu consigo, na verdade, fazer Imagina que eu tinha esse caso aqui. Né? Esse caso aqui, eu tinha arroz que variava desde 1 grama, acho que esse projeto era de 1 grama a 100 gramas. Eu podia fazer com classificação? Poderia. Mas aí eu teria que ter 100 classes. No TinyML fica complicado. Né? Para fazer dentro do computador, maravilha. Você tem lá, você pode botar 1000, quantas classes você quiser. Mas no TinyML, nós estamos falando de 3, 4, 5 classes. Porque se eu começo a aumentar muito o número de classes, vai ficar maior o meu modelo, eu não consigo colocar depois, reduzir para colocar no dispositivo. Né? E quando eu faço regressão, é uma solução muito legal, que eu tenho um neurônio só de saída, não importa a quantidade de classes, e o que você faz é uma aproximação. E funciona legal. Tá? Deixei para vocês aqui alguns outros projetos, tá? Alguns papers que eu fiz com outros microcontroladores. Tá? Então, na verdade, aqui classificação de imagem usando o SP32CAN e o Portenta.
Aqui é um outro projeto interessante, diferente, que eu usei para fazer. Eu pus com som detectando temperatura, em vez de usar um sensor de temperatura, usando psicoacústica, pela diferença do som de uma água quente e fria, eu diferenciava se a água era quente ou fria usando o som. Aí, no caso, eu usei o Nano 33 mesmo. Aqui eu usei Motion Recognition com o Pico e com o View Terminal. Então, só para vocês terem um monte de ideias aí, tá? E nesse link aqui, vocês têm vários projetos que eu tinha feito na área de Computer Vision, usando um Raspberry, para quem quiser, só mais para ter referência. Aqui, só para falar que eu falei do EdML também. Aqui outro projeto que eu fiz de classificação de imagem usando telefone. Projeto que eu usei, no caso, usei o App Inventor para fazer o projeto de classificação de imagem. Tá bom? Pessoal, rapidinho para a gente ir para a parte mais prática. Tudo que eu falei aqui agora é aplicação, certo? Como eu faço a inferência. Mas vamos lembrar aí como é que eu treino isso aí, porque isso que é a parte importante. Obviamente, eu não vou treinar no dispositivo. Mas aí você já conhece. Vocês já fizeram o curso com o Marcelo, vários de vocês já viram o que é inteligência artificial, já viram como é que faz o treinamento, né? O que nós vimos até agora, eu dei exemplos do deploy, né? Depois que eu treinei. Mas só para lembrar, né? O que você faz quando você vai treinar alguma coisa, né? Treinar um modelo de machine learning. Pessoal, vocês perceberam que eu falei no início? Eu uso muito, estou usando, intercambiando machine learning e IA, né? Lembrando, porque o machine learning é um subconjunto do IA, mas lembrando que nem tudo que é IA é machine learning, mas tudo que é machine learning é IA. Nem tudo que é deep learning, todo deep learning é machine learning, né? Mas nem todo machine learning é deep learning. Deep learning é só os modelos que têm rede neural. Tem isso na cabeça, me perdoem a minha barba branca, eu estou trocando os nomes, mas vocês entendem. Legal. Pessoal, só relembrando, vocês já devem conhecer, quando eu faço um modelo, quando eu vou treinar toda minha aplicação, o que é feito eu coleto dados, pré-processo esses dados, que vocês estão acostumados, vocês devem ter visto que 70%, 80% do trabalho que vocês garanto para vocês que vocês fizeram na área de machine learning foi trabalhando com dados, né? Conseguir gerar o dataset, conseguir limpar os dados, entender os dados. Depois e dentro no mundo, que eu estou trabalhando com o mundo físico, o pré-processamento é muito importante. Né? Processar os dados, quer dizer, por exemplo, pegar o dado de som, transformar em imagem, e assim por diante. Né? Aí eu vou desenhar o modelo, quer dizer, eu vou ver que modelo vai ser um modelo de rede neural densa, porque eu vou trabalhar com o sinal do acelerômetro. Não, vai ser um modelo convolucional, porque eu vou trabalhar com imagem. Né? Aí eu desenho o modelo, treino o modelo, né? Obviamente aqui vai ser todo um ciclo, né? Porque só que eu tenho que melhorar o hiperparâmetro, puxa, eu tenho que aumentar o número de camadas, eu tenho que mudar o learning rate, tudo aquilo que vocês já devem ter visto aí na área de treinamento de machine learning. É igualzinho, vocês vão trabalhar do mesmo jeito, usando TensorFlow, com o Jupyter Notebook, ou Google Colab, etc. Aí você vai a tua avaliação, depende do teu modelo, se vê qual que é o erro, se é regressão, ou se é o accuracy, se é classificação. Estou feliz, beleza, testei, vou converter o modelo usando o TensorFlow Lite, faço o deploy, né, para dentro do dispositivo embarcado, e aí eu faço a inferência, que é pegar o meu modelo standalone e jogar um dado novo para ver como é que esse modelo se comporta. Legal. Tudo começa com os dados. Tá? Então, lembrando que nós vamos fazer muito isso, vocês vão ver nos projetos que a gente vai fazer. Sempre que você está mexendo com os dados, vocês vão capturar um dataset. Primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão dividir esse dataset em treinamento e teste. Para quê? Vocês vão separar esse teste, que vocês não vão tocar nele, para vocês usarem ele para testar o modelo no final. E esses dados de treinamento, em geral, você vai dividir isso em treinamento de verdade e validação, para você, durante o teu treinamento, quer dizer, para cada época que você treinar, eu vou fazendo uma avaliação época a época, para me analisar como é que meu modelo está se comportando. Então, aqui eu uso o set de validação durante o treinamento e depois uso o valid set para testar depois o teu projeto final com dados que ele não viu. Em geral, isso aqui vai ser um pouquinho, em classificação, a accuracy em geral um pouquinho menor, mas se ele funcionar bem com dados que ele nunca viu, lembrando, apesar que ele veio do mesmo dataset, né? Então tem que tomar cuidado que ele tenha fazer com que ele tenha as mesmas características. Aí tem todo um procedimento para gerar esse cara, vamos dizer que ele tenha todo o mesmo, né? Mesmo perfil de distribuição. Tá legal? Bacana. Então isso daí é o que a gente tem que fazer, né? E aí só fiz uma parte dos dados. Mas onde que eu faço isso? Lembrando, né? A coleta de dados você vai fazer usando o teu dispositivo embarcado, né? Ou trazer dados de algum lugar. Por exemplo, eu posso também tirar um monte de fotos
usando o meu telefone, por exemplo, e depois baixar essas fotos para o meu dataset para fazer o treinamento. Ou eu vou pegar um modelo e vou capturar ali no próprio dispositivo. Né? Eu vou pegar vibração, vou deixar o meu próprio dispositivo, que depois eu vou fazer a inferência, eu já capturo os dados aqui. Aliás, o ideal, sempre que é possível, é usar o mesmo dispositivo onde eu capturei os dados, usar o mesmo dispositivo para fazer inferência. Nem sempre isso dá, mas você tem que tentar fazer pelo menos as mesma característica. Usei uma câmera, som, fácil. Eu tenho um monte de dataset que eu quero usar para fazer um projeto que envolve som. Puxa vida, mas o meu dispositivo final aqui ele tem um microfone digital que trabalha com 16 kHz. Então tá bom, então eu vou ter que pegar os dados, mesmo que eu tenha dataset. É muito comum. Eu tenho um dataset aqui de 48, por exemplo, kHz de dados de amostragem, eu tenho que abaixar isso daí, reduzir isso daí para 16, porque eu tenho que ter os dados que eu vou trabalhar aqui no meu modelo, tem que ser parecido com os dados que eu vou ter que tirar do mundo físico aqui. Eu tenho que ter uma certa compatibilidade. Mas o importante é que aqui, quando eu falo do onde eu vou treinar, eu capturo dados do mundo físico e eu faço inferência no mundo físico. Mas o treinamento, vamos dizer assim, é feito nas nuvens. Quando eu falo nas nuvens, pode ser no teu computador, pode ser num Google Colab da vida, ou seja lá o que for, na Amazon, AWS, e aí você vai escolher onde você vai fazer o treinamento. Né? Dados saem do mundo físico, treino nas nuvens e faço a inferência no mundo físico. Estou enchendo o saco um pouco, insistindo, porque muita gente acaba, às vezes, achando, gente, que quando eu falo em inferência, né, ou quando eu falo de machine learning ou TNML, fazer machine learning no dispositivo, que você treina. Pô, mas tudo aquilo que eu faço no TensorFlow, não, você não faz aquilo no dispositivo, você treina na nuvem. Depois você converte e vai fazer o deploy para fazer a inferência no dispositivo. Então, isso é importante, tá bom? Legal. Como que eu faço isso? Vocês já conhecem, né? Vocês devem ter visto no curso que vocês fazem aí. Eu uso o TensorFlow para o treinamento, aí eu uso o TensorFlow Lite para converter e fazer o deploy, e uso o TensorFlow Lite Micro para fazer a inferência de verdade no microcontrolador. Tá? No caso, estou falando quando é o caso mais clássico, que eu vou fazer o deploy e trabalhar com C++ dentro do dispositivo. Né? Aquele caso que eu mostrei ali com o FOMO, a gente consegue pegar o modelo que está aqui com o TensorFlow Lite e já aplicar ele direto para fazer usando o MicroPython, por exemplo. Mas ele fica maior. Então você tem que ver se você consegue fazer. Nem todo, se o dispositivo é muito pequeno, eu não daria para ter vamos dizer assim, ali o interpretador, né? O interpretador do Python para fazer aquilo lá. Tá bom? O Python é uma linguagem interpretada, eu tenho que ter um interpretador ali dentro do microcontrolador para interpretar o meu programa. Legal. Bacana. Em termos de linguagem, né, é super importante para vocês que vão fazer projetos nessa área. Eu uso Python em geral para fazer todo o treinamento, vocês precisarem fazer o pré-processamento e tal, mas é importante, a hora que vocês estiverem coletando dados ou fazendo deployment, que vocês conheçam um pouco de C++, que é o C do Arduino, né? É um pouco adaptado aí. A boa notícia existem plataformas como a Edge Impulse, que tem o Edge Impulse Studio, que inclusive até um certo nível é grátis, que dá para a gente trabalhar para TNML totalmente grátis. Ela me faz esse processo, ela me automatiza o processo para me sair dos dados e chegar no modelo. Tá? E isso é bem interessante. Agora, é importante a gente ter na cabeça que tudo isso que a gente está falando aqui é uma mudança de paradigma, né? De uma maneira geral, nós engenheiros estamos acostumados a capturar dados do sensor, né, fazer um programa, né, baseado em regras, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, vê o resultado, volta, reescreve o código. O que nós estamos falando aqui é o que a gente chama de data-driven, né, engineering. É diferente, eu pego os dados do sensor, né, vou pegar os dados do sensor, vou aplicar num modelo, tá certo? Que vai fazer essa inferência. Na verdade, as regras vão ser geradas, porque isso é machine learning, né? Em vez de um projeto, um sistema normal de computador, o que você faz? Você entra com os dados, entra com as tuas regras, tem a saída. Quando eu trabalho com machine learning, eu entro com meus dados, entro com a saída, ele sai com as regras, de uma maneira que no fundo é isso, que é o modelo, na verdade, que é o algoritmo, né? Legal. Dentro desse mundo do Edge Impulse, né? Esses vão, que eu estou chamando a atenção, porque eles vão usar semana que vem. Ele muda um pouco os nomes, quer dizer, eu tenho uma parte dele que é o dataset, que obviamente é para mim trabalhar com a parte de pré-processamento, etc., aqui tanto coleta e pré-processamento. Aí ele tem um troço que chama Impulse,
que é onde você vai desenhar o teu modelo, dizer o que você vai fazer de pré-processamento e o treinamento, depois a parte de teste e a parte de deploy, que ele vai gerar em cápsula, isso que é bem legal, muito legal, que é a parte mais complicada do TinyML. Ele vai pegar o modelo que você treinou, que ele treina, inclusive lá dentro do estúdio, ele vai treinar e vai encapsular isso daí em biblioteca para você poder usar, fazer o deploy. Acho que hoje não vai dar tempo de ver isso, mas vai dar para vocês fazerem, tá bom? Então é isso, quer dizer, eu saio, estando no dispositivo de vocês aí, eu tenho câmera, áudio e vibração, eu vou, né? Capturo o dataset, aplico o impulso aí, na verdade, é o desenho do que eu quero fazer, faço o treinamento, testo e se está ok, eu faço o deploy desse cara. Eu capturo com o dispositivo, faço. Então, esse Edge Impulse vai fazer isso automático para a gente. Tá? Pois eu quero que vocês, antes da tela da semana que vem, entrem aqui, abram uma conta, tá? Você entra lá, entra com o teu nome, teu e-mail, vai gerar uma conta no Edge Impulse para você, e aí você vai poder inclusive fazer um monte de. Você pode, inclusive, usar o celular se quiser, que é muito simples para você capturar dados do celular, fazer alguns projetinhos. Tá legal? Pessoal, só para fechar, isso eu queria falar para vocês, só para lembrar aquilo que eu comentei, né? O TinyML está aqui, né? E a gente está aqui com dispositivos ultra pequenininhos, né? Mas isso daí, quer dizer, depois a gente tem o Edge AI, o Cloud AI e tal. Esse pedaço desse sistema, desse espectro de sistemas inteligentes, né? Que é o TinyML, é o que vai crescer mais. Vocês terem uma ideia, aqui na ABI, por exemplo, olha o tamanho na área industrial, aqui na área agrícola e na área industrial, de crescimento que se prevê com o uso do Edge do TinyML. Então, como engenheiros, tenham isso aí bem claro. Tá? Então, como diz o professor Vijay lá de Harvard, o futuro do machine learning é pequeno e brilhante, né? Vamos dizer assim. Deixei para vocês aqui um monte de vários links para vocês. Tem todo o meu curso, inclusive aqui tem todo o meu curso da Unifei. Vocês entrarem aqui, tá? Aqui vocês têm, todo o fundamento, todas as classes com os slides, documento, vídeos de cada uma das minhas classes. Ontem foi a parte final dos projetos, então você está fresquinho. O curso está completo aqui, tá? Então, quer dizer, é um curso de 30 horas. Mas que de repente vale a pena vocês darem dar uma olhadinha depois, né? E aí também aconselho, tem os cursos de Harvard, do Coursera, aí são os livros, etc. Tá bom? Pessoal, essa é a primeira parte que eu queria falar para vocês. Passei da hora, vai ser duro hoje.